Fala pessoal, e aí, beleza? Fernando Mentor. Hoje a gente vai falar aqui dos 5 princípios básicos para você organizar o seu planejamento e ali fazer uma excelente organização independente ali da sua prova, do seu vestibular, do seu curso. A gente percebe muito que acho que uma das principais dificuldades da galera é no ponto da organização, é no ponto do planejamento de estudo. Então hoje a gente vai aqui estipular 5 regras básicas, universais para você ajustar isso no seu cronograma, onde ela está ali atrelada, sem dúvida, ali na sua aprovação. Vamos lá? Então beleza. Bom, a primeira regra, a primeira pergunta ali que eu faço, se isso está alinhado ali com o seu cronograma, é a questão, o primeiro princípio, que são as metas. Então, todo cronograma, ele precisa estar com as metas bem configuradas. E quando a gente fala em metas, não é o que você vai fazer ali no dia. O que seria as metas? As metas é ali a quantidade de matérias que você vai estudar em um certo período, a quantidade de provas que você vai trabalhar, os simulados. Então as metas são ali, vamos dizer, uma ordem cronológica, do que você vai ver de conteúdo, o que você vai estudar até um determinado período, ok? Sempre lembrando que essas metas dentro de um cronograma, ela é dividida dentro de atividades diárias, ok? Então, primeira regra é ter metas claras, o que você vai estudar, o quanto você vai estudar, até em tal período de estudo, o que você pretende ver, o que você precisa trabalhar com provas. Então, deixar metas claras vai ser uma clareza ali fundamental no seu planejamento de estudo e na sua organização, ok? O segundo ponto, ou a segunda até pergunta que eu faço para ver se você já alinhou isso aí no seu planejamento, são as atividades diárias, tá? Quando a gente fala em atividades diárias, a gente alinha no ponto de como você vai estudar as matérias. Então, como você vai estudar, quais são ali as atividades que você vai organizar ali por dia, quantas matérias você vai estudar, como você vai estudar essas matérias, o tempo estipulado que você tem disponível de estudo. Então, são ali a questão do dia, como que você vai distribuir as atividades, quantidade de exercício, os temas, o tempo que você vai ficar, Essas são as atividades, está mais voltado do como você vai desenvolver ali, essas tarefas aí diárias. Ok? Terceira, tá? Fundamental também em um planejamento, vem a questão da referência. Então, todo o estudo, todo o processo, ele precisa de uma referência, que são os materiais, Então, qual é a sua referência? Você vai usar um curso online, você vai fazer um curso presencial, você vai usar apostila, você vai usar livros, você vai fazer um curso isolado. Então, o que você vai usar como referência, como apoio, aonde você vai assistir a aula, aonde você vai estudar a teoria, aonde você vai buscar as questões para treinar e praticar. Então, esse terceiro ponto é com relação à referência. Então, todo cronograma, além das metas, além das atividades, você precisa ter ali um apoio, ou seja, uma referência muito clara e configurada no seu planejamento, ok? E quando a gente fala em referência, galera, o importante aqui, deixar um adendo aqui, tenta simplificar a sua referência. Normalmente usar uma referência só, global, ou várias referências dentro de cada disciplina. Então, sempre tentar determinar isso. Eu posso usar 2 referências para matemática, 2 para física. Eu acho interessante deixar bem estipulado uma referência global ou uma isolada para cada disciplina. Vai te dar mais clareza e vai melhorar muito mais esse ponto aí da organização. Ok? O quarto princípio, ou quarta regra, ou ali até te pergunta, a quarta pergunta para ver se isso está alinhado no seu cronograma,
é um método, né? Então, qual é o método de estudo que você usa no seu planejamento, né? São métodos, existem vários métodos de estudo, né? Então, autoexplicação, recall, né? Técnica de Fleming. Então, várias aí, né? Métodos que a gente pode depois usar um vídeo só para falar de várias formas. Mas aqui a ideia é que você deixe configurado um método de estudo. Então, como é que você vai fazer as suas revisões, como é que você vai reter o conteúdo, como é que você vai transformar aquela informação passiva em uma memorização. Então, você precisa ter um método de estudo configurado, ajustado para a sua realidade de estudo, ok? Então, quarto, defina um método. Beleza? E o quinto e último, tá? Você precisa, além de ter as metas, as atividades, a referência e o método, você precisa ter um horário específico no seu planejamento, independente da prova, para analisar e corrigir os seus erros. Então, trabalhar com uma espécie de avaliação, ou seja, fazer um teste de conhecimento em você, seja por simulado, seja por provas antigas. Ah, eu estou começando agora, como é que eu faço para me avaliar? Você pode criar uma lista em cima dos temas iniciais que você já viu até aquele momento e fazer uma autoavaliação. Essa avaliação vai ser importante para você ali, naquele momento, corrigir os seus erros e ter um norte ali aonde dos pontos fracos que precisam ser melhorados, tá? Então, o quinto e último tenha um dia específico para corrigir e analisar os seus erros, seja de uma prova antiga, seja de um simulado, ou seja de uma lista revisional englobando dos temas que foram estudados, ok? Esses foram 5 passos ou 5 princípios básicos que, ao meu ver, todo e qualquer planejamento de estudo, independente da prova, ele precisa estar ali embasado, né, nesses 5 princípios, beleza? Pessoal, é isso. Depois a gente vai fazer um vídeo desmembrando cada um desses princípios básicos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Manda aí nos comentários, pergunta ali no Instagram ou aqui mesmo nas perguntas nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês. Tá joia? Um abraço, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.